Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje à nossa primeira aula sobre noções introdutórias de tutela executiva no campo do direito processual civil. Conforme previamente combinado, nosso material já foi disponibilizado no grupo e, à medida em que formos avançando com o conteúdo, outros materiais serão também disponibilizados a fim de tornar o aprendizado cada vez mais fácil, cada vez mais acessível e espero que todos possam acompanhar, inclusive agora com a gravação destas aulas, tudo bem? Nosso material, de antemão, avisando, ele nada mais é do que um compilado de algumas obras sobre esse tema, notadamente as principais obras dos professores Fred Didier, João Lordelo, Eupides Donizete, Araquém de Assis. Então, esse resumo nada mais é do que um compilado dessas principais obras sobre essa matéria, tudo bem? E aí, obviamente, tem como finalidade apenas questões didáticas, apenas para facilitar a compreensão do conteúdo e que possamos ter aí ao menos uma visão inaugural, uma visão geral sobre esse tema, tudo bem? Pois bem, pessoal, nossas aulas, nossos encontros virtuais terão como finalidade a sequência desses conteúdos que estão sendo passados em sala de aula, servirão também para futuras revisões e tem também um viés da prática dessa matéria no âmbito dos tribunais, notadamente no nosso Tribunal de Justiça do Amazonas, tudo bem? E sempre que possível, sempre que o conteúdo permitir, questões sutilezas da prática serão abordadas, serão debatidas, refletidas aqui, para que possamos desenvolver esse conteúdo, não apenas no campo teórico, mas também no campo da prática, tudo bem? Então, vamos lá, vamos seguir com o nosso material, nosso conteúdo de tutela executiva no campo do direito processual civil. Bem, pessoal, de maneira objetiva, de maneira sintética, as aulas não serão muita enrolação, muitos devaneios, elas irão direto ao ponto. Então, tutela executiva nada mais serve, nada mais se presta do que a satisfazer um direito, a satisfazer uma obrigação, pessoal. Vejam só, satisfazer uma obrigação que está definida num título executivo, tudo bem? E aí, pode-se dizer que, pode-se salientar que a tutela executiva, ela, entendo uma dessas finalidades, né? Entendo essa finalidade principal de satisfazer um direito, satisfazer uma obrigação, ela, em regra, não analisa mérito, tudo bem? Ela não analisa mérito. Ela irá apenas se preocupar na satisfação de uma obrigação barra direito contida, portanto, num título executivo que nós veremos nas próximas aulas sobre esse instituto, tudo bem? Pessoal, a execução, né, a tutela executiva, ela se presta a satisfazer obrigações, a satisfazer direitos prestacionais, tudo bem? Ela, em regra, não se presta a satisfazer direitos que são potestativos, né? E por que disso? Porque, pessoal, os direitos potestativos, eles bastam em si mesmos. Eles não necessitam de uma fase posterior, de uma tutela a mais para satisfazê-los. Não necessitam de uma tutela para tirá-los do papel, trazê-los ao mundo concreto, ao mundo dos fatos. Eles, ao serem lançados mediante um pronunciamento judicial, eles já existem por si sós, tudo bem? O exemplo dado em sala de aula foi no caso do reconhecimento de paternidade, em que a própria sentença, reconhecendo aquele vínculo de parentalidade, já basta em si, já traz ali um pronunciamento que não necessita, dispensa maiores tutelas satisfativas quanto a esse ponto do reconhecimento de paternidade, tudo bem? Ok, mais aprofundando, pessoal, nós temos aí algumas questões interessantes. É que, para parte da doutrina,
né, há hipóteses em que, mesmo diante de um direito potestativo, você tem aí a necessidade de uma tutela também executiva, né? A doutrina, em resumo, traz um exemplo da desconstituição, né, de uma relação jurídica em que há, portanto, um retorno ao status quo ante daquela situação, né? Exemplo, uma rescisão contratual, em que as partes devem voltar ao estado anterior em que se encontravam. Veja, a própria essência, a desconstituição daquele exemplo, negócio jurídico, daquela relação jurídica, ela implicará em consequências anexas, como, por exemplo, a restituição de bens, restituição de valores. E aí a doutrina cita esse exemplo como uma possibilidade, um exemplo de uma questão potestativa que necessitará de uma tutela também executiva, tudo bem? É apenas uma forma de pensamento, tudo bem? Mas guardem a regra essencial de que tutela executiva se presta à satisfação de um direito, de uma obrigação contida no título executivo, notadamente, então, se presta à satisfação de direitos prestacionais, em que há uma prestação a ser cumprida. Tudo bem? Não se prestam, em regra, a satisfazer direitos potestativos, porque estes, em regra, bastam em si mesmo. Tudo bem? Pessoal, a tutela executiva, ela se pauta em uma das crises jurídicas, né? A doutrina, ela expõe como as duas principais crises jurídicas, a primeira crise jurídica de conhecimento, né? A fase de conhecimento, em que as partes levam ao Estado juiz os fatos e este diz o direito, jurisdição, e temos, portanto, a crise da satisfação, em que há, portanto, uma necessidade de se tutelar a questão da satisfação daquele direito, daquela obrigação já reconhecida no título executivo. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Essa foi nossa breve iniciação desse conteúdo, desse material que nós iremos continuar muito em breve. Até lá!